Bom dia, Pro. Bom dia, Larissa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom dia, prof. Bom dia, Henrique. Tudo certo? Professora, você pode me tirar uma dúvida? Sim, estou à Eu não disposição. entendi, Diga. não entendi na semana passada quando você falou que o nacionalismo era uma nação imaginada. O que você quis dizer? Essa é uma excelente pergunta, Larissa, é uma coisa muito importante, tá? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, né? Toda vez que a gente tem um conceito de nacionalidade, toda vez que a gente está conversando sobre nação, embora efetivamente as pessoas possam ter uma identidade vinculada a um determinado território, uma determinada cultura e etc., todas as nações que a gente conhece, elas necessariamente estão excluindo outros grupos, né? Então, a ideia, por exemplo, de que num território como o Brasil, não é? O Brasil, acho que talvez não seja um bom exemplo, mas vamos pegar um exemplo bem basicão, né? A Espanha. A ideia de que a Espanha, que um nacionalista espanhol vai ter de que a Espanha é um grande país, uma grande nação, que essa pessoa ela se sente espanhola porque ela nasceu naquele pedaço de terra, não é? Com aqueles limites e falando aquela língua e tendo aquela cultura, ela só é possível porque alguém imaginou essa Espanha. E eu quero dizer o que com isso? Que para que essa Espanha que está na cabeça dessa pessoa exista, várias outras foram deixadas de lado. Tem várias regiões ali que têm língua própria, cultura própria, enfim, que foram forçadas a assumir uma identidade ligada, por exemplo, né, falar o castelhano, né, a identidade cultural que a gente conhece, que a gente associa à Espanha, sei lá, a coisa do flamenco, né, tipo, tem muito a ver com a cidade de Sevilha, por exemplo, não tem a ver com o resto do território espanhol. Então, estou dizendo isso só como um exemplo, né, de como, no fundo, todas as nações, para elas existirem como elas existem na cabeça da pessoa que é nacionalista, tem gente sendo excluída e tem matrizes culturais sendo excluídas, línguas, enfim, várias coisas. Deu para entender mais ou menos, Larissa? Entendi. Era o que eu imaginava, mais ou menos. Mas obrigada. Isso, é mais ou menos isso. Então, tem esse exemplo que eu estou dando dos lugares em que, muito evidentemente, outras regiões, né, de outras matrizes culturais foram engolidas, né? Mas a gente tem exemplos, por exemplo, dos povos que a gente conversou, né, que são povos cuja identidade não é vinculada ao território, os judeus, os ciganos, né? Então, essas populações dificilmente elas fazem parte do imaginário nacional na época que as nações estão se formando, né? O cara é mais judeu do que ele é polonês ou do que ele é alemão, enfim, né? Porque uma coisa se sobrepõe à outra e por isso essas comunidades, esses grupos vão ser entendidos como ameaça pelos nacionalistas, né? Também os imigrantes, as pessoas que estão em fluxo, que não nasceram ali, né? Então é uma coisa que vai se tornar uma questão muito séria e muito problemática a partir do surgimento dos nacionalismos, que eles exigem, não é, que você crie essa abstração que é a nacionalidade, certo? Deu para entender? Entendi. E quando eles começam a fazer isso, tipo, de diminuir os imigrantes e tal, já se torna ufanista ou ainda é nacionalista?
Não, eu acho que no primeiro momento é nacionalista, porque tem lugares em que a nação nem sequer existe, né? Então a gente vai conversar sobre alguns deles hoje, né? Então, a região que hoje é a Itália, a região que hoje é a Alemanha, boa parte do leste europeu, que nessa época estava sob domínio do Império Austríaco, todos esses lugares, as nações não existiam como a gente conhece elas, elas vão ser inventadas ao longo do século XIX, né? Então, um primeiro momento a gente vai ter a formatação dessa ideia de nação. Aqui na América Latina, mais ou menos na mesma época, a formação das independências e dessas nações que não são mais a colônia súdita da Espanha, por exemplo, né? E aí, depois que a gente tem essa formação, é que a gente vai ter esse nacionalismo caminhando para um extremismo que a gente chama de ufanismo, tá bom? Mas eu acho que num Entendi. primeiro momento não dá para usar muito essa palavra, beleza? Tá bom. Obrigada. Bom dia, André. Estamos aqui, a gente estava aproveitando para tirar uma dúvida. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos conversar hoje, então, só avisar uma coisa para vocês, né? Um aviso aos navegantes. A apostila de vocês passa mais ou menos da matéria que a gente estava na aula passada. Ela já vai começar a discutir as unificações, né? A unificação, discute primeiro a unificação da Itália, depois a unificação da Alemanha, e por último, e aí ela já vai meter o louco, vai conversar já sobre imperialismo, sobre colonialismo e tal. Eu não gosto desse encadeamento, tá bom? Então, só para vocês não ficarem ansiosos, né? A gente vai trabalhar um pouquinho o que está acontecendo na França depois do Napoleão. Eu juro que existe um motivo para isso, porque a França, que depois do Napoleão, vai ter vários eventos que são marcantes, que são importantes, né? Então, para as revoluções de 1830, 1848, depois a Comuna de Paris e a entrada na Guerra Franco-Prussiana. Sem entender a Guerra Franco-Prussiana, a gente não entende a unificação da Alemanha. Sem entender essas alianças que vão ser feitas nesse processo, a gente também não entende a unificação da Itália. Então, nós vamos mudar a ordem, tá bom? Então, na apostila de vocês está assim, unificação da Itália e unificação da Alemanha. A gente vai falar França um pouquinho, depois nós vamos falar da unificação da Alemanha e, por último, a unificação da Itália. Tá? Essa vai ser a sequência. Depois, nas outras aulas, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, tudo bem? Só estou avisando isso para vocês não ficarem na bad achando que a gente está perdido dentro do conteúdo da apostila, tá? Então, eu acho que a parte de século XIX da apostila de vocês, ela deixa a desejar um pouquinho. Tem umas partes que eu acho muito importantes para a gente entender depois do século XX que não estão colocadas ali. Então, a gente vai trabalhar aqui, tá? Outro conteúdo que nós vamos trabalhar que não está na apostila é Estados Unidos no século XIX, tá bom? Então, nós vamos conversar sobre o que está acontecendo, né, lá nessa época. Então, agora a gente vai dar uma estendidinha no conteúdo e depois a gente vai pegar o pé novamente de acompanhar as aulas, beleza? Deixa eu só, vou mutar aqui um pouquinho para eu precisar dar uma tossidinha. Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint para a gente fazer aquele bom e velho segmento, para vocês não ficarem muito perdidos, né? Então, aqui estamos, não tem o número da aula porque não tem na apostila. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o que acontece com a França logo depois que o Napoleão cai, não é? A gente falou brevemente sobre isso, então, que a França vai entrar numa fase, eu falei já várias vezes para vocês que é uma fase instável, bem louca da política francesa, essa. Também por isso que não se trata muito disso, em geral, nos cursos pré-vestibulares, porque não é uma coisa fácil de dar mesmo, é um conteúdo meio difícil, tá? Mas eu acho ele importante para a gente sedimentar um pouco algumas coisas que a gente viu muito rapidamente quando estávamos conversando sobre o Congresso de Viena, Santa Aliança, etc. Então, uma vez que caiu Napoleão, não é? A gente tem aí a Santa Aliança com essa vitória ideológica muito grande, que é a queda do Napoleão Bonaparte, né? E aí as coisas elas vão dar uma guinada no sentido que a gente vai chamar de mais conservador, tá certo, gente? Então, na França, o que vai acontecer? Quando a gente tem o fim do período napoleônico, a gente vai ter uma restauração monárquica, restauração Bourbon, tá certo? A dinastia que tinha sido interrompida pela Revolução Francesa, não é? Então, a gente vai ter o Luís XVIII assumindo. Observem como o Luís XVIII, eu trouxe esse quadro aqui para vocês verem como ele faz questão de usar todos os elementos que fazem ele ser associado ao antigo regime, né? Então, existe aqui uma proposta
como é que eu vou dizer, uma proposta visual de propaganda que vincula esse cara às dinastias anteriores, né? Porque essa é a ideia, é dialogar com quem quer, de fato, um retorno para as coisas como eram antes, para as tradições francesas mais antigas. Então, ele vai usar todos os elementos digamos assim, nacionais da monarquia francesa absolutista nessa imagem. A gente tem o trono, o cetro, a coroa, as próprias vestimentas, o sapato, não é? Podia ter descolado, a gente está já aqui em 1820, mas a gente poderia perfeitamente ver uma roupa parecida sendo usada por um rei do século XVIII, né? Então, só para vocês entenderem que é nessa lógica. E aí, o Luís XVIII, ele é um cara relativamente habilidoso, ele vai tentar fazer um governo ali mais moderado, né? Desculpem, tá caindo aqui no light. Vai tentar fazer um governo mais moderado, e num certo aspecto, né? Então, embora ele seja um restaurador da monarquia, não é? Ele vai tentar agradar algumas alas da burguesia francesa, mas é terror branco contra os bonapartistas, né? Chama branco porque é dessas alas mais conservadoras, né? Então, vai ser perseguição política e autoritarismo em cima de qualquer um que possa ser suspeito de apoiar o Napoleão Bonaparte, né? Então, a gente vai ter esse acontecimento. Esse quadro também é da época, eu acho ele muito significativo, gostaria que vocês observassem essa alegoria aqui da França, né? É uma mulher que representa o país, França, e sendo salvo, não é, pelo Luís XVIII. Vejam que ela está toda desgrenhada, né, com o vestido caindo e tal. Por quê? Porque ela passou por poucas e boas, né, segundo a visão dessa pessoa aqui, que é uma pessoa favorável ao Luís XVIII, tá certo? Então, só para vocês terem uma noção, não é, de que a gente vai ter um momento, não é, bastante extremo nesse sentido. O Luís XVIII vai ser sucedido pelo Carlos X, e o Carlos X daí é um cara menos hábil do ponto de vista político e mais centralizador, não é? Então, o Luís XVIII ainda estava numa política de vamos tentar fazer aqui um meio termo, né, pessoal? Vamos tentar dar um jeitinho, vamos ver se a gente consegue governar para todos, né? Desde que não seja bonapartista, não é? O Carlos X, por sua vez, ele propõe um retorno absolutista mesmo, tá? Então ele vai querer, inclusive, entendendo que o Estado francês deve altas indenizações aos nobres por conta da Revolução Francesa, né? Que quer sangrar o dinheiro do Estado francês para devolver para os nobres o que eles perderam na Revolução. Né? Então, a França está numa crise econômica grande aí desde o fim do Napoleão, né? Muitas guerras, começou a perder guerra, né? Perdeu uma das fontes pelas quais ficava rica, não é? Então, o Carlos X vai tentar resolver isso da maneira que a gente sabe que gera impopularidade, que é aumentar imposto, não é? Na época dele, a gente tem então esses três grupos, principalmente, né? Os ultra-realistas, que são os que apoiam ele, então que entendem que uma monarquia cada vez mais centralizada é interessante para a França. E a gente vai ter os monarquistas constitucionais, que até querem ter um rei, mas querem impor uma constituição que limite bastante o poder do rei, como a gente tem o modelo inglês. E nós vamos ter os liberais, que não querem monarquia coisa nenhuma, né? Estão afim de república e querem que o Estado pare de se meter em tudo, certo? Observem que aqui, quando a gente olha para a imagem do Carlos X, nós também estamos vendo um cara que está mobilizando fortemente os símbolos, então, da monarquia do antigo regime, certo? Então, é uma proposta mesmo de retornar a um Estado absolutista, né? Isso vai ficar como? Não vai dar muito certo, tá? Porque essa impopularidade. Então, somado ao fato do Carlos X não ser um cara muito hábil, não é? Ele já não é muito habilidoso, vai fazer um negócio que não costuma dar certo. Crise econômica já acaba com a popularidade de qualquer governante do executivo. Aumentar imposto, então, piora, não é? Então, a gente vai ter uma série de revoltas contra o Carlos X, tá? Isso porque, vamos dizer assim, os franceses, só um detalhe, né, mas que eu acho interessante, nessa época existia uma série de restrições à liberdade de expressão na França, né? Tanto o Luís XVIII quanto o Carlos X eram autoritários nesse sentido, né? E aí, como tinha restrições a publicações em jornais, a reuniões, a organizações políticas e tudo isso, né, as pessoas vão
vão se organizar para fazer reuniões que eles chamam de banquetes, né? Então é mais ou menos como se você recebesse uma galera na sua casa, supostamente para jantar, e nesse jantar que eram discutidas plataformas políticas, problemas políticos, etc. E aí o Carlos X vai ter a brilhante ideia de resolver proibir isso, não é? E aí vai ter uma reação contra isso, ele vai soltar então as 4 ordenações, suspende a Constituição, fecha o parlamento, muda o sistema eleitoral e censura a imprensa. Então, vocês precisam saber disso tudo, gente? Não, tá? Isso aqui, esse detalhamento aqui não vai cair no vestibular, é só para vocês se situarem. Por que de repente a população de Paris se revolta contra o Carlos X? Não é? Então, já estava num momento de crise econômica, um autoritarismo ascendente, um cara que abertamente quer fazer a França voltar para o absolutismo, que abertamente está governando só para os nobres, não é? E que aí ele ainda vai golpear coisas para as quais uma boa parte da população francesa já tinha decidido que eram parte da cultura política francesa, no caso a Constituição, o parlamento, não é? E tudo isso. Quando a gente fala do Napoleão, o Napoleão também era autoritário, mas Napoleão ele mantém um aspecto de normalidade em boa parte do seu governo, não é? Aqui o cara está jogando para o alto, tá certo? E aí o que vai acontecer, então, é que a gente vai ter a radicalização dessas manifestações, conforme também a gente tem o rei jogando o exército contra a própria população, né? Então, francês no século XIX gosta de fazer barricada, certo, gente? É isso que eles curtem fazer. O que é fazer uma barricada? Acho que eu já expliquei para vocês, mas lembro aqui para vocês do que se trata, né? Basicamente, você abre a janela do teu apartamento, da tua casa, pega tudo que você tiver ali dentro, móvel, cadeira, mesa, o que você tiver disponível, e você joga pela janela e vai fazer uma grande pilha de entulho com essas coisas que estão vindo de todas as casas ali, e vai se esconder atrás dessas barricadas para enfrentar o exército que está vindo contra você, né? Armado, tá? Nossa, professora, meio radical isso, né? Pessoal, a França não é conhecida por ser moderada nas suas manifestações políticas, né? A gente vê hoje os caras queimando carro lá, mas assim, existe uma tradição lá de manifestações bastante radicalizadas, tá certo? Então, as barricadas em Paris vão acontecer nessa época, durante 3 dias, né? Jornadas de junho, os 3 dias gloriosos, a cidade fica tomada, Paris fica tomada pelo poder popular, não é? E é uma situação bastante extrema. Se você é um nobre francês com o sobrenome Bourbon e começa a rolar isso aí, o que vocês acham? Vocês acham que o cara fica suave na nave ali, tranquilão? Ou vocês acham que ele vai ficar com bastante medo, porque o precedente é muito ruim? É claro que o cara fica na bad absoluta, tá certo? Então o Carlos X vaza de Paris, porque fala, cara, vai dar ruim isso aqui, já deu ruim antes, né? Melhor não dar sorte para azar. Ele vai embora e ele vai largar, então, o Luiz Felipe Orleans, que é primo dele, como regente. E por que o Luiz Felipe Orleans consegue assumir? Vejam aqui quem é o Luiz Felipe Orleans. Ele é primo, então, do Carlos X, logo ele tem uma nobreza, não é, de linhagem, mas vejam a foto dele. Vejam o quadro que mostra o retrato do Luiz Felipe Orleans. Vocês percebem como aqui a argumentação visual que eu tenho aqui desse rei é muito diferente das outras que a gente estava vendo? Como ele está, então, vestido no seu uniforme, mostrando ele como um cidadão que atuou nas Forças Armadas Francesas e ponto. Estão percebendo? Então, ele está reivindicando absolutismo, esse cara? Não, ele é nobre, mas ele é um nobre que é associado aos valores liberais, tá certo, gente? Porque desde a Revolução Francesa ele se alinhou a vertentes mais liberais. Então, digamos, o Carlos X vaza e deixa o primo mais radical dele no poder para garantir que o poder vai ficar ali ainda dentro da família, né? E então as jornadas de junho, não é, de 1830 vão produzir esse quadro aqui, que vocês tradicionalmente associam à Revolução Francesa, tá? Esse quadro não é sobre a Revolução Francesa. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso para vocês, mas eu reforço, tá bom? Não é sobre a Revolução Francesa. Essa é uma obra que fala justamente desses movimentos de 1830 contra o Carlos X, das barricadas que vão acontecer nas ruas, da população revoltada, armada, contra o governo que está impondo, não é, um retorno ao absolutismo. Tudo bem, gente? Então, o Delacroix vai fazer isso no calor do momento, ele pinta o quadro na época que as coisas estão acontecendo, né? E por isso esse quadro é tão famoso. E aí a minha pergunta para vocês, isso aqui cai muito no vestibular, eu quero que vocês tentem me dizer o seguinte, né? Olhando para esse quadro, vocês acham que a visão do Delacroix é favorável ou é contrária às jornadas de junho?
O que vocês entendem dessa visão? Favorável. Favorável. Isso, muito obrigada. Então, ele é favorável, né? Tanto que ele coloca essa alegoria da liberdade aqui com a bandeira dos valores da Revolução Francesa, não é? Do lado das pessoas armada, não é? Então a gente tem diversos estratos sociais representados aqui. A gente tem esse menino que fala um pouco dos estudantes, né? Das pessoas que ainda vão para a escola. A gente tem figuras que representam os trabalhadores braçais, as pessoas que estão nos trabalhos do comércio, não é? Então temos variados estratos representados aqui do lado da liberdade. Mas vejam que o Delacroix não está dizendo que foi às mil maravilhas esse processo, né? Porque o primeiro plano do quadro é tomado por corpos, né? Então a gente está vendo aqui, né? A gente olha e vê que esse processo foi violento, né? Então a violência dele não está escondida aqui, ela está escancarada, não é? Mas de fato ele é favorável, né? Então quando o Delacroix faz esse quadro, lógico, ele é polêmico, porque tem uma parte da sociedade francesa que acha um absurdo tudo isso, que acha que isso aí é baderno, que não devia acontecer e etc, né? Então estou falando isso para vocês só para vocês entenderem o contexto desse quadro, porque ele já caiu no Enem e ele já caiu na FUVEST e o índice de acerto é super baixo, porque todo mundo acha que ele está falando da Revolução Francesa, tá? Então guardem isso. Ah, professora, mas a bandeira não é uma menção à Revolução Francesa? É uma referência à Revolução Francesa, mas a cena que está sendo mostrada aqui é sobre 1830, tá bom? Então aqui a gente já vê, não é, que tem... que está se colocando tanto para as camadas populares francesas, não é? Quanto para as camadas burguesas francesas, um grande desafio ao longo do século XIX, que é como que eles vão lidar, então, com esses movimentos de restauração depois que cai o bonapartismo, né? Então, claro que tem muita influência estrangeira nisso também, não é? Enfim, todo mundo, depois que a França causa no nível que ela causa, de fazer a Revolução Francesa, depois o Napoleão arrebentar o mapa da Europa todo, não é? Redefinir ele, é lógico que toda a atenção dos outros países, das outras nações, está voltada para o que está acontecendo lá, né? Também por isso, pessoal, é que a gente vai entender que as coisas que acontecem na França irradiam muito, desde a Revolução Francesa, tá bom? Por quê? Porque é como se eles fossem uma espécie de polo, não é? De influência política mesmo, né? As pessoas, os olhos se voltam para lá, né? Justamente por causa disso. E nessa época, então, depois que o Napoleão acabou forçando todo mundo a se preocupar com a França, né? Toda a atenção está voltada para lá, né? Vai que aparece um novo Napoleão, né? Então, os países estão muito cabreiros com isso, né? Então, é por isso que a gente acaba tendo que falar um pouco da política francesa. Não dá para falar do século XIX sem falar deles, e isso não é porque, como a Inglaterra, eles vão ser a grande potência, né? A gente vai ter uma aula só para explicar como que a Inglaterra vai ser essa grande potência mundial, né? E o que isso vai significar na prática. Mas, embora a França não seja essa grande potência econômica marítima que a Inglaterra vai ser, ela tem uma importância do ponto de vista político gigantesca, tá certo? Então, nós não entendemos o século XIX se a gente não acompanhar o que está acontecendo lá, mais ou menos, tá? Então, a entrada do Luiz Felipe I, lá nos anos de 1830 mesmo, vai fazer com que a França dê uma guinada na direção do liberalismo, não é? E é dessa época também que a gente vai ter um boom um pouco mais razoável de industrialização lá, né? Porque o Luiz Felipe, apesar de ser, então, nobre, ele era considerado o rei cidadão, o rei dos franceses, né? Era considerado, que a gente chamava ele de o burguês com linhagem, né? Porque ele tinha muita clareza que a França precisava industrializar e que isso significava abandonar muita coisa do antigo regime. Pode falar, David, diga-me. Professora, por que a Santa Aliança não interferiu em prol dos monarquistas franceses nessa época? Já que eles tinham poder para isso. Excelente pergunta. Eles tentam, né? Mas é que sublevação popular é um negócio difícil de controlar, né? Então, a gente está falando de um movimento massivo mesmo. Eles derrubaram o governo. Derrubaram o governo da cidade de Paris, tá? É uma massa de população revoltada, né? Então, por mais... a saída do Luiz Felipe é uma saída que a Santa Aliança teve que engolir, né? E foi o Carlos X que fez essa saída, né? Ele foge e fala, eu vou deixar meu primo. Não é que eu estou abandonando o trono, né? Eu vou deixar meu primo aqui e aí ele cuida aí de vocês, beleza? Beleza. É uma saída já pensada pelos caras, por quê? Porque o medo é radicalizar mais ainda, né? E passar para uma república ou para até coisas mais radicais. A França no século XIX vai passar da radicalidade da Revolução Francesa. Eles vão mais longe. Por quê? Porque as ideias políticas, a gente não viu nas últimas aulas, as ideias políticas nesse ponto aqui, elas estão mais radicais do que elas eram na época da Revolução Francesa. Então, meio que o que eles vão dar conta de fazer, é botar esse cara aqui no trono, para garantir que tem um trono
para garantir que a França permaneça uma monarquia e que ela vai ter um cara que vai ter clareza dessa necessidade, né, para manter as boas relações. Ah, desculpa, gente, derrubei o metal aqui. Para garantir que ela tenha boas relações. Tá bom? Respondi a tua pergunta, David. Respondeu, Beleza? valeu, professora. Aham. Quem mais está com a mãozinha levantada aí, pode falar. Professora, você pode explicar de Diga. novo o que é a Santa Aliança? Que acabei... Claro, claro. Então, a Santa Aliança é uma espécie de organização, não é, diplomática, digamos assim, de todos os países que estão fechados com a manutenção das monarquias absolutistas, tá? Então, não sempre eles são defensores das monarquias absolutistas, não é? Mas, em geral, sim. Então, vai consistir, basicamente, quem que vai levar isso mais com firmeza? Né? O Império Austríaco, tá certo? É o principal componente da Santa Aliança, não é? Mas é o Império Austríaco. Nós estamos falando também da Rússia, não é? Que também é um império na época. A Inglaterra vai participar, tá certo? Não é? Embora ela não vá, ela com ressalvas, não é? Porque ela é uma monarquia constitucional e, por exemplo, na Áustria os caras não querem nem que seja constitucional, né? Então vamos dizer que eles se unem contra o bonapartismo, porque eles estão entendendo que o bonapartismo é um risco, eles chamam, né? O bonapartismo de uma doença mesmo que está ameaçando todos os regimes monárquicos da Europa, né? Inclusive por causa daquela coisa da estratégia do Napoleão que a gente conversou, que em muitos lugares ele invade e ao invés de ele anexar a França, ele estimula a criação de repúblicas locais, né? Justamente para ameaçar mesmo os regimes monárquicos, tá? Deu para entender? Deu sim, obrigado. Imagina. Então, pessoal, essa é a cena. Bom, o Luiz Felipe I vai conseguir dar uma avançada na industrialização, com certeza. O aumento da industrialização, né? A gente sabe como é que é toda vez que tem revolução industrial num lugar, vocês sabem, porque eu já falei para vocês, mas isso é um processo que tem que estar muito claro na cabeça de vocês, né? Os princípios da industrialização, em qualquer lugar, eles em geral não vão levar muito em consideração a qualidade de vida dos trabalhadores, tá certo? É assim que a história. Eu não estou dando uma opinião sobre a industrialização ser boa ou ruim, né? Até porque essa discussão é super complicada. Falar que o mundo antes da industrialização era um grande tapete dos Teletubbies, certo, gente? Verdinho, todo mundo feliz, né? E aí depois a industrialização chegou e acabou com tudo. É você romantizar uma coisa que não tem nada a ver, né? Tá certo? Mas, por outro lado, a história mostra, né, que as condições de vida da população, nos princípios da Revolução Industrial, em qualquer lugar, dos trabalhadores, são condições de trabalho muito extremas em que você não tem nenhum tipo de mecanismo de proteção para aquela pessoa que trabalha, né? Esses mecanismos, eles são construídos conforme esses trabalhadores se organizam e reivindicam essas demandas, e conforme também surge uma consciência dentro da burguesia, não é, que é mais lucrativo e melhor se os trabalhadores tiverem condições um pouco melhores, né? Então, mas assim, começo da industrialização em todos os lugares é isso, né? 12 horas, 15 horas, 20 horas de trabalho por dia, criança trabalhando, grávida trabalhando, a pessoa moe a mão, o braço durante o trabalho, o problema é todo dela, porque ela não vai poder trabalhar depois, né? Enfim, não tem equipamentos de proteção básicos na fábrica, o problema é seu, né? Tudo isso que você é demitido, o problema é tudo seu também, né? Então, é assim, mais ou menos assim que funciona. No caso da França, as condições dos trabalhadores eram muito precárias quando essa industrialização começa a acontecer. Vamos lembrar que era um país em crise econômica, o país em crise econômica sempre tem mão de obra abundante, né? Porque as pessoas estão com dificuldade de se manter, então tem muita gente precisando trabalhar. Quando tem muita gente precisando trabalhar, caem muitas possibilidades que você tem de exigir qualquer coisa em relação às condições de trabalho, né? Não estou falando nenhuma novidade para vocês, certo? Né? A gente tem vivido aí momentos de crise econômica no Brasil faz um certo tempo, a ponto de vocês terem visto isso com os próprios olhos, né? Então, a gente tem esse processo de empobrecimento acontecendo. De novo, nós vamos ter um processo climático que atrapalha as colheitas, né? Então isso também é uma coisa que hoje em dia a gente sempre tem que estar atento, né? Nós vamos ter um problema de abastecimento mesmo por conta de más colheitas, e aí a gente vai ter um primeiro-ministro muito impopular. Por que ele é muito impopular? Porque justamente ele é o responsável por essas políticas de austeridade, aumento de impostos, não é? Então a galera não gosta dele, né? E aí essa impopularidade dele vai crescer nas campanhas dos banquetes aí novamente, que estão colocados aí para vocês, não é? O jeito de você uma tradição, enfim, de você criar espaços de reivindicação que não são espaços especificamente políticos. Então, você não sai de casa para ir na sede
manifestação anti-governo, né? Você sai de casa porque você vai num banquete para o qual você foi convidado. E chega lá, é uma reunião política, né? E aí, então, essa tensão cresce. Aí, em 1848, na França, nós vamos ter dois momentos, tá? Nós vamos ter fevereiro, depois nós vamos ter as jornadas de julho, não é? E por que eu estou falando isso para vocês? Vocês precisam saber em detalhe? Não, só para vocês entenderem que a gente vai assistir, em 1848, em Paris, um processo de radicalização, tá? Então, num primeiro momento, conforme o governo reprime essas manifestações, né, essas possibilidades de organização, não consegue entregar nenhuma solução, né, que melhore um pouco a qualidade de vida das pessoas, e aí nós estamos falando de massas populares com fome, tá certo, gente? Sem emprego, né? Não costuma dar certo isso, então a gente vai ter novamente barricadas, certo? Os franceses estão chateados no século XIX, o que eles fazem? Barricada, né? Então vão lá fazer barricadas em Paris. E aí mudou um pouco a característica daquelas barricadas que a gente acabou de ver, não é? Porque se nas outras, Bia, olha, essas revoluções, a que mais cai na prova, 1848, cai, mas é muito raro perguntarem para vocês das duas fases, tá bom, Bia? Eu só estou explicando as fases para vocês, vai ter um motivo para eu estar explicando isso, tá? O que a prova quer que você saiba? O que aconteceu em 1848 na Europa, tá bom? Tipo, e a gente vai ver que isso vai se espalhar pelo resto do continente, beleza? Agora, o que cai na prova? 1870, Comuna de Paris. A gente já vai conversar sobre isso, tá? Então, a Comuna de Paris tem que ficar esperto, porque o vestibular cobra. Então, a gente vai ter as barricadas de Paris em fevereiro. O que vai acontecer? Republicanos querendo voto universal, querendo acabar com essa história de monarquia, e os socialistas querendo a criação das oficinas nacionais. O que são as oficinas nacionais? Basicamente, as fábricas, boas e velhas fábricas que já existem, só que socializadas. Eles querem que a produção seja controlada pelos operários e que também os resultados da produção sejam divididos igualmente por todo mundo que trabalha. Ok? Então, é um momento, em 1848, na França, a gente tem uma presença forte já do socialismo organizado e do republicanismo, que nunca deixou de existir ali, tá certo? E aí, em fevereiro, vai acontecer aquela coisa que às vezes acontece na França também, uma revolução radical, a Guarda Nacional adere a ela, né? E aí, quando a Guarda Nacional adere, a coisa fica feia, certo, gente? Se você é governante da França, de repente, a Guarda Nacional adere a uma revolução popular, o que você faz? Você vaza. Na dúvida, você foge, porque vai dar ruim, né? Então, o Luiz Felipe Orleans vai fugir, e aí vai virar uma república, né? Então, a Segunda República na França acontece nesse contexto, né? E aí a gente vai ter um governo bastante radicalizado, um governo republicano liberal mesmo, de impacto, liberal, mezzo-liberal, mezzo-socialista, digamos assim, né? Vai diminuir a jornada de trabalho, vai abolir a escravidão nas colônias, vai criar as oficinas nacionais, vai impor o voto universal masculino, que era a principal reivindicação dos liberais, né? E aí vai cometer um pequeno erro, vai fazer ela ser um pouco impopular, que é aumentar os impostos dos camponeses, porque os movimentos que tomam poder aqui são movimentos urbanos, né? Então, são as pessoas da cidade, né? Os operários, os trabalhadores da cidade que estão tomando poder, resolvem taxar camponês. Isso é uma coisa que não vai dar muito certo, né? Beleza? Daí, o que vai acontecer é que em julho vai ter eleições, né? Então, essa República Nova que arrancou o Luiz Felipe Orleans do governo na porrada, ela vai passar pelo processo eleitoral, como ela passaria. Vocês percebem que eles não estão dando um golpe, reescrevendo completamente as leis da França, nada disso. Então, tem eleição, vão eleger para o parlamento, certo? E aí o que acontece? Massivamente os camponeses e as populações do entorno do campo, que eram a maioria, não é, nessa época, vão votar de forma conservadora, porque inclusive estão muito bravos com essa história aí de ter aumentado o imposto, não é? E aí o parlamento, então, vai acabar com as oficinas nacionais, né? Que são uma proposta socialista, não é? A proposta de socializar a produção dessas fábricas que estão na cidade, né? Eles curtem mesmo, Glaucio, é verdade. Eles são radicais, né? Soluções violentas acontecem com uma certa frequência. Bom, quando fecha as oficinas nacionais, os trabalhadores da cidade podiam falar, beleza, então o nosso parlamento decidiu que as nossas oficinas nacionais não existem mais. Mas eles não vão fazer isso. Estamos na França, o que vai ter? Barricada. Aí nós vamos ter um dos episódios, né, de maior mortalidade do século XIX na França, tá certo, gente? É uma massacre, vai o exército para cima com tudo, ainda mais aproveitando o fato de que, né, elegeu um parlamento conservador, deu uma sensação para esses grupos, né, de que eles estavam com bastante apoio, não é? Contrário
a essa galera mais radical da cidade. Então, perseguiram socialistas, exilaram, mataram, torturaram pessoas, não é? Foi uma repressão violenta, fecharam todos os jornais, impediram a imprensa de cobrir, e aí, tanto que aí fica conhecido como Jornada de Julho ou Matança de Julho, não é? Muito bem, nesse contexto, todas as vertentes mais radicalizadas desse processo são banidas ou mortas ou presas, né? E o que vai acontecer quando tem eleição, que aí em tese, não é? Teve a eleição para o parlamento, e aí a gente vai ter a eleição para ver quem vai coordenar o regime, não é? Então, monarquistas, conservadores, camponeses e os pequenos proprietários se unem e vão eleger o Luiz Napoleão Bonaparte, um suposto sobrinho do Napoleão, certo? Que inclusive está reivindicando o nome dele, não é? Falando, olha, eu sou sobrinho do Napoleão Bonaparte e por isso eu sei, né, lidar com o problema que a gente está tendo aqui, porque o meu tio já teve que lidar com isso, vai dar tudo certo, não é? Então, é claro que essa vitória só é possível porque você limou a galera que era mais radicalizada, tá certo, gente? Os grupos estão completamente combalidos. De julho até novembro, é só a galera arrebentando em cima deles, né? Então, nós vamos ter a eleição do Luiz Napoleão Bonaparte. Muito bem, isso vai irradiar por toda a Europa. Esses processos entre fevereiro e julho vão impactar o resto da Europa inteira, tá certo? Então, no Império Austríaco, em variados lugares, na Alemanha, na região que hoje é a Alemanha, na região que hoje é a Itália, nos Países Baixos, também na Inglaterra, a gente vai ter sublevações grandes das trade unions, tá certo? Então, é um ano, 1848 é um ano que vocês precisam ter na cabeça, tá? Que é um ano de instabilidade política, de revolta popular, um ano em que afloram os nacionalismos, que a gente vai ver agora algumas imagens que mostram, né, que esse processo ele vai se dar com base também muito na ideologia nacionalista. Em alguns lugares tem a característica mais socialista, em outros lugares tem a característica mais nacionalista, tá? E também é o ano em que o Manifesto Comunista vai ser publicado, né? Também são um ano que várias coisas importantes acontecem, tá bom? Então, a publicação do Manifesto Comunista marca, não é, essa, digamos assim, um momento em que essa ideologia se expande pelo território europeu, tá? Porque ele é um panfleto, né? Então, a Primavera dos Povos, Aline, justamente é esse processo todo que a gente te fala que vai acontecer em 1848, tá certo? Que o vestibular cobra loucamente, tá? Eu só quis que vocês entendessem, não é, que essa irradiação que vai acontecer na França vai se espalhar por todo o território europeu. Agora vejam, a Inglaterra e a França já eram estados nacionais fazia muito tempo, nessa altura do campeonato, né? Eles eram estados nacionais com 500 anos quase nessa época, né? Agora, tem muitos outros lugares e outros povos que não, então, dependendo do lugar que você está, vai ter uma característica nacionalista. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, esperem. Então, 1848. Essa imagem aqui é uma imagem que mostra, é um quadro que foi feito sobre uma barricada na França, né? Então, vocês estão vendo aqui essa situação, a barricada, a galera resistindo, a guarda avançando, enfim, desse processo que nós estamos falando, que não tem um viés nacionalista, tem um viés liberal e um viés socialista, dependendo do momento em que você olha, tá bom? Depois, em Berlim, né, a gente tem essa representação aqui também da época, de março de 1848 em Berlim. Aqui vocês notam o que chama atenção na representação, as bandeiras, tá certo, gente? Então aqui nós estamos em manifestações que têm um caráter nacionalista, estão querendo a formação de uma Alemanha, tá certo? A gente já vai ver como. Aqui, Milão. Então, Milão, o que está acontecendo em Milão? Também vamos ter revolta em Milão. Os chamados 5 dias de Milão, não é? E esses 5 dias de Milão tem que característica? Observem aqui, ó. A Itália, tá certo? Então, a bandeirinha da Itália, o que eles querem? A formação de uma Itália, de uma unificação da Itália. É isso que está na cabeça, tá? Aí, aqui é uma representação da Dinamarca, não são soldados dinamarqueses voltando para Copenhague, então, né? Por quê? Porque eles tinham enfrentado uma revolta de um território da Dinamarca que era de maioria germânica e que tinha tentado se separar da Dinamarca, certo? Então, aqui a gente está vendo os dinamarqueses comemorando que eles bateram uma revolta de característica nacionalista no seu território, tá certo? A professora precisa saber disso tudo? Não, de jeito nenhum. Só estou querendo que vocês vejam que tipo de radiação acontece na Europa, tá? Porque a gente fala muito chutado para vocês isso normalmente, aí vocês não lembram, né? Vocês deletam, certo? Então, o Império Austríaco vai ter um monte de problema, porque o Império Austríaco é enorme e ele é muito multiétnico, tá certo, gente? Tem um monte de culturas, de povos, de línguas diferentes
dentro de etnias mesmo, dentro do Império Austríaco, né? Então, o Império Austríaco vai ter problema em muito lugar. Aí, ele vai ter problema na Sérvia, né? Aqui os caras querendo proclamar uma Sérvia separada do Império Austríaco. Ele vai ter problema na região onde hoje é a República Tcheca, porque eles querem criar uma Tchecoslováquia ou uma Tchecoslováquia, não, uma grande Tchequia, né? Então, vão ter problema também. Ali na região da Romênia, mesma coisa. Movimentação contra o Império Austríaco a favor de uma Romênia, tá certo? E aqui mesmo, e aí em Viena, o Império Austríaco, que problema vai ter? As pessoas que dentro do Império Austríaco não querem mais que ele seja Império Austríaco. Querem, no mínimo, uma monarquia constitucional. Tá certo? Então, nesse processo, a Áustria vai ter impactos em todo o seu território, né? O Império Austríaco vai ter impacto em todo o seu território, inclusive na sua sede de gente que não quer mais uma monarquia absoluta, né? E esse processo vai derrubar o Metternich, tá certo? Eles vão se tornar uma monarquia constitucional por causa desse processo, beleza? Então, o que eu queria ressaltar para vocês, não é que esse processo que na França tem características radicalizadas no sentido do republicanismo e do socialismo, em outros lugares, às vezes, vai ter uma conotação nacionalista, né? Tudo bem? Pode falar, Henrique. Sim? Não, sem dúvida. Você está com a mãozinha levantada aqui? Bom, então vou prosseguir. Se não tiver nenhuma questão. Ok, então vamos lá. Quando a gente fala, então, desse ano, gente, esse é um ano, por isso que vai chamar a Primavera dos Povos. Deu para entender? Vamos ver quem foi que me perguntou aqui. A Primavera dos Povos? Foi a Aline. Aline, deu para entender o que foi a Primavera dos Povos? Então, todas essas coisas que vão acontecer em 1848, essas revoltas de gente querendo se separar de um território que já estava, ou de gente querendo sair do Império Austríaco, virar um país próprio, né? Ou de gente querendo juntar um monte de lugares que tem algum tipo de fator em comum e virar um país, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Itália, né? Ou, no caso dos Países Baixos, querendo se separar também dos domínios sobre os quais eles estavam, né? Então, tudo isso vai compor a Primavera dos Povos. Beleza, gente? Deu para entender o que é? Vocês ficaram com alguma dúvida nisso? Isso é bem importante, tá? É uma das coisas que mais cai no vestibular de século XIX, depois da matéria mais importante, que é o imperialismo. Tá bom? Ótimo. Então, vamos voltar para cá. Só para a gente finalizar esse contexto da França. Posso, Luísa? Então, o que aconteceu? Eu mostrei aqui rapidamente esse monte de imagem, não porque eu quero que vocês conheçam cada um desses processos, mas só para vocês entenderem como a coisa ferveu na Europa em 1848. Né? Então, aqui a gente tem as barricadas na França, aqui a gente tem as revoltas nacionalistas na Alemanha, na Itália, aqui a Dinamarca respondendo aos separatistas alemães que queriam sair de lá e virar um outro país, aqui todos os problemas que o Império Austríaco vai ter, os sérvios querendo virar a Sérvia, os tchecos querendo virar a Tchequia, os romenos querendo virar a Romênia e os próprios austríacos querendo deixar de ser uma monarquia absolutista e virar uma monarquia constitucional, ou também tem gente que vai querer república. Certo, pessoal? Então, esse é o contexto da Primavera dos Povos. É por isso que a gente chama Primavera dos Povos, né? São muitos lugares ao mesmo tempo em que as pessoas decidem se manifestar politicamente por outras soluções que não estão colocadas para elas naquele momento. Ok? Então, se alguém perguntar para vocês, as revoluções de 1848 foram nacionalistas? Via de regra, sim, à exceção da França e da Inglaterra, em que elas tiveram características socialistas ou liberais. Tá bom? Beleza? Mas, assim, tem 2 lugares que não é e o resto tudo é nacionalista. Então, na dúvida, se tiver que chutar, o que você faz? Você vai chutar que foi nacionalista, tá? Vocês entenderam por que não tinha muito sentido uma coisa nacionalista na França e na Inglaterra? Porque a questão do Estado Nacional para eles não estava tão em pauta, né? Depois vai ficar. A gente vai ver que vai ficar. Beleza? Quem é, então, Luiz Napoleão Bonaparte? É essa figura que vocês estão vendo aqui. Ele vai ter... como é que eu vou dizer, né? Ele vai ter uma
uma fortuna, um destino aí não muito glorioso, tá certo, gente? Porque ele vai tentar algumas coisas que não vão dar muito certo. Aqui vocês observam um retrato dele, né? Eu tô trazendo os retratos não porque vocês têm que conhecer esses caras, mas só para mostrar como todos esses retratos, os caras estão fazendo um jogo com a vertente política da qual eles querem se reivindicar herdeiros, né? Então, lá os nossos dois primeiros reis, que estavam querendo se reivindicar herdeiros do absolutismo, estavam tudo montado na produção do pelo, ouro, né? Sapatinho de salto, né? Etc. Aí o Luiz Napoleão, o Luiz Orleans, Luiz Felipe Orleans, já é mais clean o negócio. Aqui, a gente tem o Luiz Napoleão Bonaparte reivindicando a estética do império do tio dele, tá certo? Então, a estética que ele está recuperando aqui é a estética do Napoleão Bonaparte, tá? E isso mostra já qual que vai ser a pegada desse cara, né? Então, ele vai assumir o poder e aí ele, como seu tio, vai dar um golpe, tá certo? Vocês não precisam saber detalhes sobre isso, eu nunca vi cair muito no vestibular como é que isso acontece, mas me interessa só que vocês saibam, não é, que a coisa está radicalizada na França ainda. Sim. Então, estou recebendo mensagens no privado questionando o gosto para roupas do Luiz Napoleão Bonaparte, né? Essa coisa da calça mais justa é uma moda, normalmente, entre os homens, né, nessa época. Mas, desde o século XVII, isso acontece, né? Mas vocês veem que tem um intermediário aqui entre, já que a gente mencionou, não é? Quando a gente fala o Luiz Felipe Orleans aqui tem essa calça mais larga, que era mais característica da burguesia, né? E aí, quando a gente vem para cá, tem um híbrido, porque, no fundo, esse cara está querendo mostrar um intermédio, ele vai escoroar o imperador, afinal de contas, só que ele não vai usar o mesmo estilo dos Bourbon, né? Porque se ele usa o mesmo estilo dos Bourbon, ele está querendo ser uma coisa que ele não é, né? Dança balé, seria legal se ele dançasse balé, mas infelizmente não, gente, ele só tá tem que ser panturrilha em dia ali, né? Talvez os glúteos também. Acho que talvez o fraque aqui impedisse a gente dar uma conferida para ver como é que estava o derrière aqui, né? Mas, de todo modo, dá uma valorizada aí na anatomia, né? Então, bom, do mesmo jeito que o seu tio faz, o Napoleão Bonaparte vai tentar ser protagonista de um processo de centralização política baseado nos plebiscitos, certo, gente? Então, ele vai ter uma eleição parlamentar, a maioria dos deputados vai ser republicano, ou seja, não está nem um pouco a fim de manter o Napoleão Bonaparte, né, o Luiz Napoleão Bonaparte no poder. Ele vai ter problemas com os republicanos radicais, que não querem saber dele, né, e vai fechar a Assembleia, né, que está em maioria republicana, dissolve a Assembleia e fala, ó, essa Assembleia não representa a França, ela está dissolvida, vamos ter que fazer eleição de novo. Daí, obviamente, a Assembleia que se elege é uma Assembleia conservadora, né? Porque essas eleições devem ter sido muito, muito idôneas, né? E aí, então, depois que ele fecha, abre de novo quando ela está conservadora, mas mesmo assim ele não consegue se acertar. Então, o Napoleão, que vai virar o Napoleão III, não é? O Luiz Napoleão Bonaparte, é um cara bem inábil, tá certo, gente? Ao contrário do seu tio, que era um homem extremamente habilidoso politicamente, muito inteligente do ponto de vista da estratégia, esse cara aqui era meia boca, né? Então, tanto que ele fecha e abre a Assembleia para ela ser favorável a ele, e ainda assim ele vai ter problemas com ela e vai acabar fechando no fim das contas, né? E aí ele se coroa imperador. E ele tem um objetivo, né? O que ele quer é fazer com que a França tenha um império colonial aos moldes do que a Inglaterra está constituindo nessa época, que a Inglaterra já tem nessa época, né? Ele quer, então, ele vai estimular que a França tenha territórios coloniais, né? E tem um autoritarismo muito profundo, como vocês já puderam ver pelo hábito dele de fechar e abrir o parlamento quando ele quer, né? E aí ele vai resolver partir para a hostilidade com a Rússia. Por quê? Porque ele, olhando para a história do tio dele, ele acha que ter um inimigo externo pode fazer bem para a França. A França está muito dividida. Então, quem sabe, se eu apostar numa rivalidade antiga aqui, não dá certo, né? Então, diplomaticamente, ele vai se tornar hostil à Prússia, não é? E aí a gente vai ter vários conflitos entre ele e a Prússia, até que a gente vai chegar na chamada Guerra Franco-Prussiana em 1870, tá certo? Então, aqui eu vou parar, tá? Só para vocês saberem que isso acontece, para a gente conversar um pouco, então, agora sobre a Prússia
nós vamos encadear desse jeito, tá bom? Porque eu tô falando de Prússia, 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 e vocês estão, mano, o que é Prússia? Do que você está falando, tia? Né? Então, vamos lá. Diga, David. Não é o David que tá com a mão levantada. Acho que é o Henrique aqui que ainda tá. Peraí. Eu vi uma mãozinha levantada, achei que era você, David. Desculpa. Tá logo embaixo do quadradinho. Então, agora o Henrique. Eu esqueci, desculpa. Não tem problema. Você não. Tá, ok. Então, vamos lá, vamos falar da Alemanha. Tá? Agora sim, nós estamos na matéria da apostila. Eu levantei todas essas bolas aí só para vocês se situarem no que está acontecendo. Então, quando a guerra prussiana for estourar, a França já passou por todos esses processos de tensão, de radicalização, de perseguição política, está imersa num governo autoritário, um governo que consegue desagradar quase todo mundo, né? E aí vai partir para uma guerra para ver se ele consegue garantir minimamente, né, a permanência do Napoleão III no poder, tá certo? Então, essa é a cena na França. E agora a gente vai sair, nós vamos tirar a nossa lupa da França e nós vamos jogar ela para outro território. Então, o território da Alemanha hoje é esse, né? Só para vocês terem uma noção. E a gente vai recuar no tempo agora para o que era a Alemanha antes de estar unificada, certo? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque a gente tem que entender o que era, que confusão que a gente tinha ali no norte da Europa antes dessa unificação, né? Então, por muito tempo, a Alemanha foi um monte de principados e cidades livres independentes, tá certo, gente? E uma parte dela que estava sob domínio do Sacro Império Romano Germânico, sobre o qual a gente conversou inúmeras vezes já, né? Então, vamos dizer, o que convivia ali? O Sacro Império Romano Germânico, um monte de principados independentes, então, né, que são territórios que tem um nobre ali que domina, principados, ducados, condados, enfim, independentes, e algumas cidades livres, né? Depois de um tempo, a gente vai ter uma clareza, não é, de que que precisava haver alguma união para facilitar as coisas, não é? E a gente vai ter essa formação, não é, do primeiro piloto do que vai se tornar a Alemanha depois, que é a Confederação Germânica, tá? Então, eles vão se juntar em 39 estados, mais 4 cidades livres, ou seja, cidades que elas não estão submetidas a nenhum estado, nenhum outro governo, elas são o próprio governo, são cidades-estado, né? E isso vai formar a Confederação Germânica. A Confederação Germânica, o que elas todas têm em comum? Quer dizer, qual que foi o norte, a matriz, digamos, a coluna vertebral desse processo de unificação que a gente vai estudar agora? Uma coisa muito importante. Quer dizer, o que fazia esses estados e essas cidades livres acharem que tinha a ver se juntar uma confederação? Vocês têm algum chute? Peraí, professora, repete, por favor. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho 39 estados que eram independentes e cidades livres que eram independentes, e eles decidem se juntar na Confederação Germânica. O que será que esses caras têm em comum que faz eles acharem que dá certo se juntar numa confederação? Porque eles com certeza têm a língua. Isso mesmo, tá? Matou a pau. Então, a língua que vem de uma certa matriz cultural comum, né, embora não seja tão simples assim, né? Então a gente não pode falar que é todo mundo descendente dos mesmos troncos, da mesma etnia, certo, gente? Essa ideia de que tem uma homogeneidade étnica nessas regiões. Vocês sabem muito bem quem foi que cunhou essa ideia. Se vocês não sabem, vocês conseguem desconfiar. Quem que será que criou a ideia de que os germânicos todos eram uma unidade étnica que existe desde sempre? É a ideologia do nazismo, tá bom? Então, não dá pra gente falar isso, mas sim existe uma coisa em comum que é a língua, tá? Então, é em torno da língua que a gente vai ter essa união no primeiro momento, né? Então, esses lugares todos, os povos todos que são falantes, né, disso que a gente vai chamar de alemão, tem cultura em comum o suficiente para poder começar a brincadeira, certo? Então, eles vão se juntar ali. A sede do órgão deliberativo da Confederação Germânica vai ser em Frankfurt, né? Então, é a Assembleia de Frankfurt, onde eles deliberam, decidem o que eles vão fazer ou não enquanto confederação. Confederação é um nome que a gente dá para uma autoridade unificada que existe, mas onde a independência das unidades está sendo mantida, certo? Tudo bem? Então, tem que entender isso, tá? Então, isso não significa
que a Confederação Germânica tem um poder centralizado que fica lá em Frankfurt e que ela manda nos outros, não é isso. Mas significa que lá em Frankfurt vai ter uma espécie de assembleia com representação de todas essas unidades e eles vão tomar algumas decisões que vão valer para todo mundo, né? Muita coisa vai ser decidida localmente, mas algumas decisões eles vão tentar unificar, né? E aí existe um debate interno, uma vez que a Confederação Germânica foi formada, existe um debate interno. Será que a gente vira um país só ou será que não? Será que é bom para a gente virar um país só ou será que não? Quem é que vai ser a favor de virar um país só? A Prússia. Quem é que vai ser contra? A Áustria, né? O Império Austríaco não quer nem saber de unificar coisa nenhuma, tá certo? Então aqui, depois que o nosso colega Napoleão cai, não é? Qual que é o formato da Prússia? É isso aqui que vocês estão vendo, esse rosa, tá certo, gente? Isso aqui tudo faz parte da Prússia, inclusive esse território aqui, né? Ah, professora, e esse que está aqui no meio? Aí não, beleza? Mas a Prússia corresponde a isso aqui. E a Áustria é um território muito mais vasto aqui embaixo, beleza? Tudo bem? A gente já vai passar um pouco por esses processos, ok? Então, desde o começo da Confederação Germânica, não desses 39 estados, a gente tinha dois mais importantes, que eram a Áustria e a Prússia, certo? Nesse processo, a gente vai ter esses dois, então, significando forças políticas contrárias dentro da Confederação. A Prússia sempre a favor da unificação e a Áustria sempre contra a unificação. Qual que era a diferença desses dois estados e por que eles estavam tão divergentes em relação a isso? Vocês conseguem imaginar? Como é que será que era a Prússia e como é que será que era a Áustria nessa época? O que será que me explica que eles tenham posições tão diferentes? A Prússia provavelmente tinha ideias mais republicanas e a Áustria era mais conservadora na monarquia. Não sei se é isso. Sem dúvida, David. Sem dúvida, acho que isso está colocado. E também tem uma diferença econômica importante, isso mesmo, Bia. Qual que é a diferença econômica importante que a gente tem aqui? A Prússia vai conter a maior parte das regiões que vão se industrializar. Mas, de todo modo, antes da industrialização, a gente vai ter ela com um poder comercial muito maior do que o da Áustria, tá certo? Então, é lógico que, digamos, as tendências são opostas, né? Porque um lugar que é mais rural, digamos assim, sempre vai ter, que vive disso, sempre vai ter lógicas diferentes de um lugar que tem uma pujança comercial mais intensa, né? Tudo bem? Então, a Prússia e a Áustria são bem diferentes nessa época, tem essa questão política, tem a questão econômica, então eles vão significar vetores contrários dentro da Confederação Germânica. Em 1834, a gente tem um avanço, digamos assim, no sentido da unificação, que é a criação das Zollverein. Aí, caras, esse nome é esquisito, mas vocês têm que saber, tá? Por quê? FUVEST chama o problema de vocês, ok? Já vi a FUVEST cobrar isso 3 vezes, não é justo errar uma questão dessa por causa de não saber esse nominho, tá certo? Então, a Zollverein é a União Aduaneira dos Estados Germânicos, ok? Essa união, ela é uma união política, tipo, vai ter um governo unificado? Não. Ela é uma união de objetivo, é como se fosse um bloco econômico mesmo, tá? Então, é um bloco cujo objetivo vai ser facilitar a integração econômica, né? Então, o que eles vão fazer? Vão tentar facilitar o comércio, vão estimular a exploração de minas para produzir metal, porque estão começando a industrializar em determinadas regiões, e vão querer a implantação de ferrovias para facilitar a circulação de mercadorias e de pessoas no país. Tá certo? No país não, no território, ok? Beleza? Então, a Zollverein é, digamos, um momento muito importante desse processo de unificação da Alemanha. Embora não estamos falando aqui de um governo unificado, mas estamos falando da criação desse bloco econômico entre esses estados que já formavam uma confederação, que vai se tornar mais prática do que só uma discussão que acontece numa assembleia de vez em quando, tá? Beleza, gente? Deu para entender? Então, essa união aduaneira vai ser muito importante. A partir da criação da união aduaneira, digamos que a Confederação Germânica acaba conseguindo interferir mais pragmaticamente na vida dos países, certo? Por quê? Porque, de repente, tem uma ferrovia chegando no teu território por causa da decisão da Zollverein, não é? E essa ferrovia vai impactar os territórios, mesmo os do interior, vai impactar pra caramba, né? A chegada de uma ferrovia num lugar que não tinha antes muda completamente a vida da população, as possibilidades que a população tem, né? Então, isso começa a ter muito impacto e começa a crescer uma ideia de que talvez
possa ser interessante que essa Zollverein, que é um bloco econômico, se torne um país, certo? Em 1848, a gente vai ter o primeiro momento, então, em que isso se manifesta de forma, digamos assim, massiva, né? Com muita gente na rua querendo isso, né? Quem que vai ser a favor da unificação? Então, o movimento conduzido, não é pela Áustria, pela Prússia, tá certo? Então, a gente vai ter, como resultado desse processo, não é? A gente vai ter a Prússia fazendo uma assembleia para já meter o louco, fazer a constituição de como vai ser esse país unificado, né? E a gente vai ter a Áustria resistindo até onde não pode mais, mas a Áustria não resiste, ela não consegue dar conta de todos os problemas que ela tem. Vocês lembram? Eu acabei de mostrar para vocês. Ela tem problemas com os sérvios, ela tem problema com os tchecos, ela tem problema com os romenos e ela vai ter problema com os monarquistas constitucionais dentro da própria Áustria, dentro da própria sede, né, da capital. Então, o que vai acontecer é que, no fim das contas, o Metternich, e, além disso tudo que a gente acabou de ver, tem a pressão da Prússia em cima dos caras querendo unificar. Né? A unificação conduzida pela Prússia significa que a monarquia austríaca vai conseguir se manter no poder, pessoal? Pensem bem. Se a Áustria se torna parte desse território que é unificado com base na força da Prússia, ela vai conseguir manter o seu governo do jeito que é? Não. Então não interessa para a Áustria entrar nessa bola dividida? Não. Então eles não querem saber. Mas o rei da Prússia mete o louco e vai lá fazer assembleia, fazer constituição. Aí o Metternich cai na Áustria, e aí o que acontece é que a própria Confederação Germânica não consegue chegar a um acordo em relação a incluir ou não a Áustria dentro desse novo país que eles estão criando. Por quê? Porque tem muita gente que fala, a gente vai incluir a Áustria, que é contra a unificação, eles vão trabalhar contra a gente o tempo inteiro, não vai dar certo. É melhor que eles fiquem de fora, né? E aí tem gente que está falando, como assim, cara? É muito território, a gente vai abrir mão disso? Eles são germânicos também, cara. Né? E aí, lógico que do território do Império Austríaco, gente, só um pedaço é germânico, né? Nem é um pedaço tão grande assim. Senão não teria esses movimentos nacionalistas que eu estava dizendo para vocês, né? Mas o argumento é, eles são germânicos, eles precisam estar dentro da Confederação Germânica. Você vê que o nacionalismo ele passa sempre, né, por algum tipo de elemento de coesão, digamos assim, né? Então, não consegue chegar num acordo, se bota a Áustria, se tira a Áustria, como é que fica isso? E aí não vai unificar nesse momento. Então, em 48, a coisa avança, digamos assim, mas ela não chega, a unificação não chega a acontecer. Ela só vai acontecer na década de 1870, tá bom? Então, vocês verem que não é um processo rápido, né? Então, como é que a coisa vai funcionar? Não poderíamos falar de unificação da Alemanha sem falar dessa figura, tá bom? Então, quero deletar todos esses nomes aí que você está falando, professor. Esse aqui não pode, tá? Então, esse aqui é o nome que vocês têm que saber. Não pode ir fazer vestibular sem lembrar o nome do Otto von Bismarck, tá certo, gente? Que ele vai ser, então, um cara muito importante e vai impactar a história europeia como um todo nessa época, né? E a Europa já, nessa época, está começando a encher o saco do mundo inteiro, então o que acontece lá, quer dizer, já estava enchendo fazia tempo, né? Mas vai ampliar a encheção de saco do resto do mundo e a gente vai ter que lidar com ele sempre, né? Renata, excelente pergunta, né? Então, a unificação, quando ela ocorre, ela vai ser física também, ou seja, de territórios, é isso que eu entendo do que você está perguntando, ou só em acordos? Então, ela vai ser física, ela vai ser assegurar territórios e fronteiras, né? Mas é por isso que essa primeira iniciativa aí não dá certo, e é por isso que a gente considera que a Zollverein não é a unificação de fato, né? Porque ela é só um acordo, né? Então, sim, ela vai envolver território mesmo, né? A formatação do território da Alemanha é mais ou menos o que a gente conhece hoje, tá? Beleza, Renata? Então, como eu estava dizendo, a gente tem que falar do Bismarck. Quem é o Bismarck? O Bismarck é da Prússia, né? Ele é um Junker, né? Que é o nome que a gente dá para uma classe social específica da Prússia, que são esses caras, então, que são nobres, mas ele não é um nobre cabuloso, que tem um principado no nome dele. Não, ele é normalmente um nobre associado a uma propriedade rural, né? Então, é uma nobreza rural. Não é uma nobreza que tem estado perto das cortes, não é uma nobreza que está no centro das decisões políticas, né? Mas, enfim, tem uma linhagem, tem um título associado à terra e tudo isso. Então, o Bismarck... Sim. Eu acho que faz muito sentido que ele ganhe o Age of Empires, porque o cara era foda, né? Ele era foda mesmo. Acho que o jogo é feliz nesse sentido, hein? Então, o que o Bismarck vai fazer? Clareza absoluta esse cara tem.
que se não industrializar não vai virar essa unificação de jeito nenhum, né? Então, ele vai associar os dois processos, ok? Ele vai associar o processo de industrialização ao processo de querer a unificação, e ele vai fazer isso através de uma coisa que é, assim, só um pouco controversa, tá certo? Ele percebe que se tem um espaço que não está sendo ocupado adequadamente na Europa de indústria, é o da indústria bélica. Os caras adoram fazer uma guerrinha, vive tendo treta para tudo quanto é lugar, e cadê a indústria bélica suficiente para isso, né? Então, caras, os alemães vão botar todas as fichas na indústria bélica. A industrialização alemã, ela parte da indústria bélica, e isso é muito relevante para que vocês entendam o que vai acontecer depois, né? Por que que a gente vai ter dessas guerras do século XIX, que vocês não ouvem tanto falar, por que que vai ter Primeira e Segunda Guerra envolvendo a Alemanha fortemente, né? Ela está metida até o último fio de cabelo nos dois conflitos, que são dois dos maiores conflitos que a humanidade já conheceu, né? Então, por que que isso acontece? Isso já está, digamos assim, embrionário no próprio processo de formação do Estado alemão, que envolveu essa industrialização através da indústria bélica, não é? Uma das famílias mais importantes na industrialização alemã são os Krupp, né? Os Krupp, que são fabricantes do quê? De canhões, depois, posteriormente, de tanques de guerra, certo? Então, aí, coisas variadas, né? Então, sem indústria bélica não tem industrialização na Alemanha, sem industrialização na Alemanha não tem unificação, tá? E o Bismarck, a indústria bélica já está começando a crescer na Alemanha nessa época, e o Bismarck vai simplesmente fazer o seguinte, cara, ele vai pegar o dinheiro do Estado prussiano, né? E vai meter esse dinheiro nas Forças Armadas, comprando essa produção da indústria bélica, tá certo? Só que para você justificar esse processo, não é, de militarização acentuado, de investimento de recursos, vai ter uma pegada expansionista também, certo? Então, nós vamos ter guerras acontecendo, né? Ele vai apostar nisso, ele vai apostar na guerra em dois níveis, porque é um homem muito inteligente, não é? Tanto nesse processo, tanto apostar na guerra como um estímulo para essa indústria, que é um diferencial da Alemanha nessa época, certo? Entre outros motivos que a Alemanha tem recursos naturais que ajudam ela a despontar nesse sentido, não é? As minas, né, dos minérios que são importantes e tudo isso. E, no segundo lugar, a gente vai ter essa ideia, não é? De que se eu estou precisando criar coesão política num determinado território, qual que é o jeito mais rápido que eu tenho de fazer isso, gente? Contem para mim. Pensando aí com a mentalidade de quem está jogando o jogo, não é? Eu tenho um determinado território que eu quero unificar. Como é que eu faço para rapidamente conseguir isso? A porrada é o jeito pelo qual a coisa vai acontecer, mas eu preciso criar um inimigo comum, concorda comigo? E se esses territórios são todos diferentes entre si, como é que eu convenço as pessoas a ir para a porrada, né? Nós vamos criar inimigos comuns variados. Então, vamos observar como é que o Bismarck é foda, hein, Juliana? Pelo amor de Deus. Foi mal, gente. Como é que o Bismarck vai fazer isso, né? Como é que ele vai dar conta desse desafio, digamos assim? Ele vai fazer isso em 3 etapas, ok? Então, nós vamos ter 3 etapas dessa historinha acontecendo. Professora, então, legal, o Bismarck é adorado na história alemã até hoje por ter feito isso e tal. Olha, o Bismarck, ele tinha um mau hábito de ser extremamente autoritário, tá certo, gente? Então, nós estamos falando de um governo muito autoritário, o governo dele na Prússia, na época dele, tá? Não é nem um pouco um cara que está querendo unificar e criar um país e que é um democrata e essas coisas, não, tá? Ele é um cara muito autoritário e é um cara, então, que vai dar essa cara, não é? Para essa Alemanha que nem está existindo ainda, né? Que ainda está em semente dentro da cabeça dele, certo? Então, quais são os objetivos do Bismarck quando ele começa as campanhas, não é? A primeira, ele precisa conseguir expulsar a Áustria da Confederação Germânica, certo? Porque a Áustria é um obstáculo forte, muito grande, muito poderoso do ponto de vista militar ao seu projeto de unificar a Alemanha com a Prússia como cabeça do processo, tá claro? Então, ele quer unificar a Alemanha, mas não basta unificar a Alemanha, ele precisa conseguir chutar a Áustria de lá de dentro, né? Então, como é que vai começar? Vamos ver os 3 movimentos do Bismarck. Professora, preciso saber essas coisas todas? Não, cara, já expliquei que a gente, em geral, fala essas coisas muito chutadas para vocês e eu acho que vira uma nuvem, uma névoa na cabeça de vocês essa história. Então, eu estou explicando passo a passo, mas o objetivo é que vocês fiquem com uma noção geral do processo na cabeça, certo? Então, primeira coisa, Bismarck vira para os estados de ocupação, né, os estados da Confederação Germânica, e fala, gente,
por que é que a Dinamarca governa esses territórios aqui? Deixa eu mostrar para vocês. E eu quero saber o seguinte, estão vendo aqui esse azulzinho? Esse azulzinho era parte da Dinamarca na época, e os alemães vão falar o seguinte, só que esses territórios eram ocupados por populações majoritariamente germânicas, ou seja, populações que falavam alemão, que tinham se revoltado lá já em 1848, certo? Querendo sair fora, eles não querem ser governados por dinamarqueses, né? Então o Bismarck vai olhar para isso e vai falar, viu, por que a Dinamarca está governando esses territórios se eles deviam ser nossos, já que eles também são germânicos, né? Então, a primeira guerra que ele propõe é essa, 1864. E aí vai o baile todo da Confederação Germânica vai se juntar com a Prússia para derrotar a Dinamarca naquela região, certo? Inclusive a Áustria, beleza? Então, a Áustria, a Prússia e o resto do baile todo lá da Confederação Germânica vão dar porrada na Dinamarca. Conseguem? Conseguem, beleza. Vamos expulsar a Dinamarca daqui e isso vai virar território da Confederação Germânica. Pessoal, é uma confederação. As leis de quem vão se aplicar aqui? Qual vai ser o tipo de governo? Não são 39 estados, mas 4 cidades livres? Que tipo de governo vai ter aqui e quem que governa isso aqui? Certo? Então, eles vão chegar num acordo, como vocês podem imaginar? Não, porque principalmente a Prússia e a Áustria não chegam num acordo a respeito de quem administra e como administra esses territórios novos. O Bismarck é muito habilidoso, cara. Quando ele percebe que existe essa divergência, ele fala, cara, não vai ter outro jeito, né? A gente vai ter que tirar a Áustria. A Áustria está querendo impor um tipo de governo aqui que não faz sentido. Então, agora é o momento em que a gente briga com a Áustria. Confederação Germânica que não concorda com o que a Áustria quer fazer nesses territórios aqui, sigam-me, se juntem a mim, certo? Então, ele vai juntar, vai fazer uma coalizão dentro da Confederação Germânica e vai brigar com a Áustria. Eles fazem a guerra contra a Áustria, então, 1866, certo? E aí eles vão ganhar, a Prússia ganha, e aí a Prússia fala, olha, Áustria, vocês perderam, e agora, como prêmio por essa derrota zoada que vocês sofreram, vocês estão fora da Confederação Germânica. Um grande beijo, tá? Vocês não fazem mais parte, certo? Mas vocês percebem que nesse movimento, tanto contra a Dinamarca quanto contra a Áustria, ele está solidificando as relações entre esses estados que compõem a Confederação Germânica e está assumindo sempre uma postura de destaque, onde a Prússia conduz, a Prússia tem mais dinheiro, a Prússia tem mais exército, a Prússia tem mais armas, né? Então, estão percebendo como é que isso funciona? Uma vez que isso aconteceu, pessoal, então expulsou a Áustria, expulsou o outro estado que era tão forte quanto a Prússia dentro da Confederação. Agora tem um problema, como é que eu pego tudo isso que está em volta e convenço esses todos que estão em volta de que a gente precisa se juntar e que a Prússia precisa mandar nisso? Como é que eu elimino essas diferenças internas entre a Confederação Germânica? Agora que eu já eliminei o meu principal concorrente. Eu preciso de um inimigo externo, então precisa ser um inimigo não germânico. Quem é a rivalidade maior, o melhor candidato à treta? A França, certo? Por quê? Porque a França e a Alemanha, a França e os territórios germânicos fazem fronteira e tem uma disputa antiga, tá certo? Então, a gente vai ver. É verdade, estão me falando aqui, nossa, parece que o Hitler fez de vingança. O que ele fez foi na vingança, né? Porque ele é austríaco, vou acabar com a Alemanha. Bom, eu acho que no caso o Hitler, apesar dele ser austríaco, não é? A questão dele da germanicidade se sobrepunha, né? Se sobrepunha a tudo. Eu estou certa que o Hitler tinha muito mais identificação com o que era a Alemanha do que era a Áustria nessa época, né? Que a Áustria, enfim, a gente vai conversar mais sobre isso na Segunda Guerra. Bom, então, sei lá, né, gente, quando a gente está falando lá do Tratado de Versalhes, lá na frente, quando a gente vai falar das guerras e fala que a França e a Alemanha estão brigando, dá a impressão que começou ali. Caras, é muito antigo esse problema deles, tá certo? É muito velho. Então, o Bismarck vai querer cavar uma guerrinha ali com a França. Se dá para entender o interesse que ele tem. Vocês conseguiram entender a lógica que vai fazer ele brigar com a França? Ele precisa conseguir fazer todos os estados da Confederação Germânica se unirem contra alguma coisa, né? Porque essa união vai favorecê-lo, porque ele é o estado mais rico e mais poderoso da Confederação. Certo? Então, ele vai fazer isso e vai fazer contra a França. Ao mesmo tempo, na França, o Napoleão III estava cheio de problema, com um monte de divisão interna, um monte de treta dentro da sociedade francesa e um monte de dívida, crise econômica, e achou que fazer um expansionismo básico ali seria bom, né?
Ah, não, Bia, eu estava tentando lembrar esses dias o nome, eu vou anotar aqui. Inclusive, deixa eu anotar. Então, essa é uma ótima recomendação e eu tinha esquecido. Então, só voltando aqui, a Guerra Franco-Prussiana, gente, de 1870, embora não seja muito falado para vocês, ela é muito importante para a gente entender esses desenrolares todos, né? Porque aí a gente entende isso, a gente vai entender também o que isso tem a ver com a unificação da Itália, é um encadeamento lógico dos acontecimentos. Então, interessa para o Napoleão III. Vejam, quando eu falo que interessa para a região da Alemanha e que interessa para o Estado francês isso, eu não estou falando das pessoas. Guerra é um negócio legal para as pessoas, para quem vai morrer na guerra, guerra é péssimo, certo? Mas nós estamos falando dos grupos que estão no poder. Então, pro Napoleão III, uma guerrinha, ele acha que pode ir bem, porque ele tem lá o parâmetro do tio dele, não é? Então, o tio dele que tinha conseguido tantas coisas, o Napoleão Bonaparte, né, conseguiu tantas coisas com vitória de guerra, e ele acha que ele pode dar conta de fazer a mesma coisa. O detalhe é que ele não é o Napoleão, né? Ele até se batiza como, mas ele é um bosta comparado com o Napoleão Bonaparte do ponto de vista da estratégia, tá certo? Não tem outra palavra, tá? O cara vai tomar todas as decisões erradas. Assim como quando você observa o Napoleão tomando as decisões de guerra e você fica de cara como elas são todas decisões inusitadas e muito incrivelmente corretas para o que era necessário, quando você observa o que o Napoleão III faz, você fala, mano, a minha única experiência com guerra é jogando War, cara. Como é que eu consigo perceber que você está fazendo merda, né? Então, a gente são figuras muito diferentes, né? E aí, nesse processo da Guerra Franco-Prussiana, a gente vai ter... O estopim é uma coisa completamente idiota. Sim, total, vergonha da profissão. Sim. Então, o estopim da guerra, como os dois estão querendo brigar, gente, aquela coisa, né? Já era para acontecer a treta, porque os dois estão a fim de brigar. Já devem ter passado por isso na vida pessoal, né? As duas pessoas estão a fim de uma tretinha. Qualquer mini coisa é o suficiente para a gente realmente entrar em guerra, né? Então, eles vão discordar sobre a sucessão espanhola. A Espanha tem uma crise lá na sucessão do trono, e aí os países têm que apoiar ou não apoiar um dos dois candidatos ao trono, e aí a França apoia um, a Prússia apoia outro, e aí isso é o suficiente para eles deflagrarem uma guerra, certo? E aí o que acontece é... Vocês estão falando coisas ótimas aqui. Então, quando a gente fala do que vai acontecer, a gente vai ter os territórios norte e os territórios sul dessa confederação germânica se juntando pesadamente contra a França, né? E aí, a França, coitado, a França está dividida internamente, a França está em crise econômica. Lembra que eu acabei de falar para vocês? A França teve mais colheitas, a população está com problema de abastecimento. Eles já estão abatidos de uma série de problemas que eles tiveram internos, né? A França vai tomar uma piaba, caras, nessa guerra, mas assim, é nervosa, certo? Eles vão apanhar feio e a Alemanha vai tirar onda também, né? Então, aí a gente vai ter a unificação da Alemanha, vai ser resultado desse processo, né? Porque com essa luta dos alemães, dos germânicos, né? Do norte e do sul contra a França e a vitória, então a França vai ser condenada a pagar pesadas indenizações, vai perder a Alsácia e a Lorena. Vocês, em geral, acham que a Alsácia e a Lorena é uma coisa só, tipo Sandy Júnior, né? Mas a Alsácia e a Lorena são territórios separados, certo? Esses são esses aqui, inclusive. Cadê os meninos? Aqui, ó. Né? Esse pedação aqui que vocês estão vendo, né? Então, a Guerra Franco-Prussiana vai... E por que se briga tanto pela Alsácia e pela Lorena? A gente vai ver que isso volta depois no século XX, né? São regiões ricas em riquezas minerais, tá certo? Então, a gente vai ter no Tratado de Frankfurt, a França se ferra, tá certo, gente? Ela se ferra do ponto de vista prático, então tem que pagar multa e perde territórios riquíssimos, não é? Para um país que estava tentando se industrializar pesadamente também. E, para completar, os alemães vão tirar a onda, vão falar, bom, agora que a gente virou a Alemanha, a gente precisa coroar o nosso Kaiser, né? Então, o Kaiser vai ser o Guilherme I. Olha o nível do bullying, né? Eles simplesmente vão pegar o Palácio de Versalhes e vão usar o Palácio de Versalhes para acontecer a coroação do Guilherme I, o primeiro Kaiser da Alemanha. Como se fosse o salão de festa com churrasqueira da tia, certo, gente? Pega o Palácio de Versalhes, que é o símbolo maior da história do poder francês, não é? E eles vão coroar lá o cara, na moral, né? Deboche total, certo?
Tipo, França, cara, vocês são nada para mim, mano. Eu uso o seu maior símbolo de nacionalidade e poder do jeito que eu quiser. Inclusive, se a gente quiser quebrar isso aqui tudo, a gente pode, certo? Então, é lá que vai ser coroado o Guilherme I, para vocês terem uma noção, né? Então, depois, quando a França ganha a guerra, vocês podem imaginar que eles estão sedentos, né? Mas lá para frente, quando eles ganharem a guerra, eles estão de bom humor com a Alemanha? Vocês podem imaginar que não, né? Então, vocês estão vendo que essa história que vocês estudam na Primeira e na Segunda Guerra é isso mesmo, Glaucio, é queijo, vinho, né? Por favor, aqui, ó, nobres franceses, me sirvam, né? É bem isso, certo? Porque é trecheira, né? Então, ele já tinha... e o Napoleão III se comportou bem nesse processo? Não, caras, ele foge, abandona todo mundo, é bem feio, né? Então, os franceses ficam bem virados no giraia aí contra esse processo. Muito bem, então depois... Então, a gente tem a criação do Segundo Reich, não é? Na Alemanha, que é, na verdade, a primeira depois da unificação. Tem esse nome porque o que eles estão reivindicando? Reich significa império, certo, gente? Qual que é o primeiro Reich? Chutem. Em que época vocês acham que é? Só para a gente poder finalizar É essa o matéria. Sacro Império Germânico, não é? Então, eles estão... exatamente. Então, é uma reivindicação medieval, tá certo? Tipo, o nosso primeiro Reich, dos grandes germânicos maravilhosos, foi na Idade Média. Na época, tinha alguma coisa a ver com o que vai ser esse Reich aqui? Não tem nada a ver, mas é uma apropriação histórica, né? Então, eles vão falar, nós já fomos incríveis, nós germânicos, né? E a gente já teve um primeiro Reich, aí isso foi interrompido, e agora a gente vai ter o segundo Reich, que é, então, o primeiro, de fato, não é, da Alemanha unificada como país, beleza? Então, se unificou como país, o que significa? Estabeleceu fronteiras físicas de um determinado território, estabeleceu uma língua oficial, estabelecer e vai ter um governo centralizado na figura do Guilherme I. Não é? Guilherme I, que é um Kaiser para quem governava quem? O Otto von Bismarck. Então, sem Bismarck não tem unificação, beleza? E esse é o fim do processo de unificação alemã, tá certo? Então, aqui eu trouxe essa imagem, eu acho ela super importante, porque eu acho que ela mostra um pouco, não é? Ela é de 1848, ela mostra um pouco esse nacionalismo de lá, como é que ele vai funcionar, né? Qual que é a lógica dele, então tem a bandeira, tem a espada, tem aqui uma referência, tem um grilhão aberto aqui embaixo, né? Uma referência de libertação, de fato, né? Mas eu tenho elementos, então, que falam um pouco, né, dessas casas reais que estão embutidas aí nesse processo, né, das casas reais, não, mas das casas nobres. Então, é um processo em que a gente tem um conjunto de burguesia, mais a nobreza rural, mais o exército, conduzindo essa movimentação política, tá certo, gente? E ela não é possível sem as guerras externas e nem sem a indústria bélica, beleza? Então, aqui, gosto de mostrar, então, isso aqui era a Prússia. A Prússia, quando a gente começou a nossa conversa aqui, era o azul mais o verde. Estão vendo? O azul mais o verdinho, né? Aí, fizeram guerra com a Dinamarca, ganharam esse teco aqui de cima. Guerra com a Áustria, pegaram esse pedação aqui todo, não é? E aí, quando vão para a guerra franco-prussiana, aí a gente tem todo esse bloco aqui amarelo entrando no baile, tá certo? Deu para perceber? Então, são os três movimentos, né? No começo era o azulzinho e o verdinho, depois vai juntar esse azul piscina aqui, né? E depois a gente vai ter o amarelinho. E aí, como eles arrebentam a França, eles anexam esse pedaço cor de burro quando foge aqui, beleza? Tudo bem? Deu para entender? Nossa, professora, eu preciso saber nesse grau de detalhe, preciso saber no mapa. Cara, não, para com isso. Não precisa. É só para vocês entenderem a lógica do processo como um todo. Se a gente não entende a unificação da Alemanha, é difícil a gente entender o resto depois, tá? E esse mapa é só para destacar a Alsácia-Lorena mesmo, tá bom? Então, o Tratado de Frankfurt é muito importante, é uma grande humilhação francesa, né? E vai marcar, então, o século XIX francês. Só para eu terminar o bloco que eu me propus a fazer hoje, em que a gente ia falar da história da França e da história da Alemanha, o que acontece depois que a França perde a Guerra Franco-Prussiana? Vamos lá. A França convoca uma nova Assembleia Nacional que acaba
com a dinastia do Napoleão III, né? Porque o Napoleão III ele fica preso logo no começo da guerra, né? Então ele achou que ele ia ser glorioso, que ele ia conseguir, como o tio dele, unificar os conflitos internos da França através da sua potência militar. A potência militar dele não durou uma batalha, na primeira batalha ele vai preso, fica preso pelos alemães, né? E aí, então, a França fica, né, sem... Ele tinha centralizado completamente o poder em torno dele, então imagina que é isso, você faz todo um processo autoritário de centralização do poder em cima de você, bota o país em guerra, e daí na guerra você vai preso na primeira batalha, fica preso pelo inimigo. Olha que alegria, né? Então é lógico que virou o caos o país, né? É lógico que tinha uma dificuldade muito grande de fechar como é que eles iam seguir com a estratégia, porque muita gente nem queria que a França estivesse em guerra, queria simplesmente que a França saísse da guerra, assinasse um armistício logo e parasse com essa merda, né? Então, cada um queria uma coisa. Quando Napoleão III vai preso, é lógico que todos os grupos que estavam disputando o poder falam, cara, agora é a nossa chance, esse idiota conseguiu. Os alemães estão fazendo um favor para a gente manter esse idiota preso, então vamos ajeitar aqui. Então vamos voltar para a República, mas os republicanos querem continuar a guerra, não é? Os conservadores queriam que assinasse um armistício e voltasse para uma monarquia. E os socialistas falam, cara, agora que explodiu o bagulho, agora é que a gente vai fazer a nossa República Socialista de uma vez, né? Vamos radicalizar. O cara está preso, está o caos, vamos radicalizar. Então, percebam, tem pelo menos 3 forças diferentes atuando na França quando Napoleão III vai preso, né? E lá ele fica. No fim das contas, a França se mantém na guerra através dos ministros dele, perde a guerra nervosamente e vai se ferrar com todas aquelas consequências que a gente acabou de falar, né? Multa pesada, perde a Alsácia-Lorena, aquela baixa na moral de perder a guerra contra o rival histórico, né? E aí, então, quando a gente tem a eleição da Assembleia Nacional, graças a todo um processo de autoritarismo, que estava tendo dificuldade de ter representação dos grupos políticos, certo, gente? Quando você coíbe a imprensa, ataca as pessoas, proíbe a organização delas, prende, mata quem se opõe ao governo. É difícil, aí passa por uma guerra ferrada, não é? Lógico que essa organização, que essa eleição ela vai ser complicada. Então, vamos ter uma maioria conservadora. Essa maioria conservadora decide acabar com a dinastia do Napoleão III, então Napoleão III não é mais nada, a França diz, isso não é mais nada para mim, nem você nem seus filhos, a gente não quer mais saber disso, né? Mas nós vamos aumentar imposto, porque, cara, a gente precisa pagar as coisas para a Alemanha, aí senão eles vão arrebentar a gente mais, tá foda. O que vocês acham que acontece em aumentar o imposto num contexto desse? Vai dar merda, né? Vai estourar uma revolta. Se estoura a revolta na França, o que acontece, pessoal? No século XIX, barricada, muito bem, certo? Então, barricadas teremos. Só vou finalizar, tá? Eu sei que deu o nosso horário, mas só vou amarrar o conteúdo para a gente, na semana que vem, já começar a falar da Itália. Vai acontecer o quê? Barricada. A barricada, a revolta popular, sob a forma de barricadas, vai ter adesão massiva da Guarda Nacional. A Guarda Nacional não está se conformando com as decisões do governo. Aí, cara, juntou barricada radicalizada com a Guarda Nacional aderindo. Se você é governante na França, você faz o quê? Você corre, cara, porque você vai ficar com medo. Porque o histórico é ruim. O histórico de quem está no governo e passa por isso é guilhotina para baixo, tá certo? Então, o que vai acontecer é que o governo vaza para Versalhes e a gente vai ter a cidade de Paris virando a Comuna de Paris. A Comuna de Paris cai bastante no vestibular, né? Eles estão, Glaucio, eles gostam, além de pão, queijo e vinho e perfume, né? Eles gostam de fazer revolução também, tá? Então, vão fazer a Comuna de Paris. A Comuna de Paris é uma experiência única, não é, na história da Europa nessa época, e ela vai impactar todo o imaginário político do século XIX. Então, não pode deixar de falar dela, embora ela tenha sido curta. Ela durou 2 meses de democracia direta, caras. Vocês lembram que a gente conversou sobre as experiências anarquistas? Os caras tomaram o governo de Paris e simplesmente instituíram democracia direta na cidade de Paris, nessa época. Acabou. Então, era um governo de inspiração socialista e anarquista. Não era republicano, liberal, nada disso, né? É a população que está sob o impacto dessas ideologias, tá certo? Então, o governo de Paris se declara autônomo. Tipo, nós não temos mais nada a ver com esses BO de França aí não, meu amigo. Um beijo para vocês, cara. Governo autônomo. É tipo a gente aqui de São Paulo falar, viu, Brasil, beijo para você, agora a gente é São Paulo, tá? Acabou. Então, da cidade de São Paulo, né? Não estou falando do estado. Então, vão declarar governo autônomo, vão partir para a democracia direta. Então, todo dia, assembleias gigantescas para tomar as decisões do que vai ser feito na cidade de Paris. E o que é que vira nesse governo? Liberdade de imprensa,
tudo autogestionado, toda a produção, distribuição, serviços, tudo feito por autogestão. Vão diminuir a jornada de trabalho, então só pode trabalhar no máximo muito menos horas do que poderia trabalhar, acho que são 6 horas por dia, ou 8 por dia, porque na época 8 horas por dia era uma jornada curta, né? Vão parar de dar dinheiro para a igreja, então acabou o dinheiro do Estado para a igreja, vão instituir ensino laico e gratuito para toda a população, né? E vão desapropriar os imóveis, eita, tem um erro de português aqui, de imóveis vazios em geral. Então, o imóvel está vazio, você que é o dono perdeu a propriedade dele e ele vai ser realocado para alguém que precise de um lugar para morar. Um beijo, certo? É assim que vai funcionar. Vocês podem imaginar o impacto que isso tem na Europa na época que estava, então, né, o Manifesto Comunista já tinha sido publicado em 1848, desde 1848 a gente já tinha a penetração das ideologias socialistas em diversos lugares, e o que significa a França, para onde todos os olhos se voltam quando tem algum processo político, radicalizar nesse nível, né? Então, isso vai ter impacto na Europa inteira e a reação vai ser equivalente, né? Então, o governo que está em Versalhes ataca Paris com o exército, ataca a população de Paris no exército, que a gente tem a certeza absoluta, são 15 mil pessoas executadas em menos de uma semana e 40 mil pessoas presas, para não dizer os deportados. Mas como assim deportados, Juliana? Porque uma vez que vira essa experiência aqui, se você é socialista e anarquista e você está minimamente perto da França, cara, você larga tudo, porque é a sua chance de participar de uma experiência prática. Vocês conseguem imaginar? Imagina que você é socialista ou anarquista lá desde... faz 20 anos que você é socialista ou anarquista. De repente, a cidade de Paris se proclama um governo autogestionado. E não tem fronteiras, qualquer um pode fazer parte, né? Então, tem gente que vem de outros lugares para compor isso, né? De outras cidades, de outros países até, porque na Europa as coisas são mais perto. Beleza? Então, só 2 imagens para vocês da Comuna de Paris. Tem um fim trágico, é claro, não é? A gente tem foto já, né? Porque agora a gente já está no fim do século XIX, então temos fotografias. Eu acho muito emocionante ver as fotografias desse sujeito causando horrores, né? Que nem eles estavam na época, né? E são barricadinhas já feitas de pedras da própria rua, né? Vocês estão vendo aqui? Arranca o calçamento da rua, né? Isso mesmo, André. Então, é um governo autônomo decretado após a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, isso mesmo, tá? Dura pouquinho, mas ela é, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista do imaginário, muito importante para entender o século XIX, tá bom? Gente, então, desculpem ter passado tanto do horário, tá? Eu queria só mostrar para vocês essa cena. Pode falar, David. Não, professora, pode terminar primeiro. Terminei, tá? Então é isso. Eu quero que Legal. vocês fiquem com tudo isso na cabeça até 1870. Na semana que vem a gente vai falar da Itália nessa época. E aí vocês vão conseguir entender muito melhor a Itália, entendendo o que aconteceu na França e na Alemanha, tá bom? Pode falar agora. Professora, na real são 2 dúvidas. A primeira é como que ficou as colônias francesas, porque, tipo, toda hora mudava, sabe? Uma coisa dinâmica, não se estabelecia. E como que, tipo, ficaram as colônias francesas nessa dinâmica política aí? Bom, então você pode imaginar que isso, de cada hora, a própria metrópole abolir ou não abolir a colonização, a escravidão, lidar com isso, né? Vai enfraquecer a metrópole dentro das colônias, né? Então, vai rolar um processo de enfraquecimento, mas que eles vão contornar depois que eles decidem que as colônias são muito importantes, né? Então, depois disso aqui, a gente vai ter um processo Então, essa experiência de radicalização vai fazer o Estado francês sair dessas matrizes mais radicais que são contrárias à intervenção nas colônias, né? E aí a gente vai ter, sim, um estabelecimento de uma política colonial mais sólida. E aí ela vai firme até o século XX, né? Até as guerras mundiais, que é quando eles vão sofrer os maiores abalos, tá bom? Então, Justo, nessa entendi. época, isso representa um problema, assim, para as colônias. Vai enfraquecer a França em todas as colônias dela, tá? Beleza. E, professora, só mais uma dúvida. O Bruno já tinha mencionado na aula dele sobre o estado de sítio, só que eu já esqueci um pouco. Você poderia comentar, por favor? Sim, o estado de sítio é um mecanismo que muitas vezes faz parte das constituições dos países, não é? Que sítio é uma expressão que vem do mundo militar, né? Quando uma cidade está sitiada, significa que ela está cercada por invasores, que ela vai ser atacada, certo? Então, o que é o estado de sítio originalmente? É um estado em que você vai ser atacado, você está sob iminência de um ataque militar, de uma força externa, e aí isso vai ter que justificar medidas excepcionais.
certo? Por que que vai justificar medidas excepcionais? Porque, cara, se você está cercado por um exército inimigo, pensa que esse nome vem lá até da antiguidade, né? Então, se você está cercado por um inimigo, o cara pode bloquear suas redes comerciais, ele pode mexer nas suas fronteiras, ele pode fazer um monte de coisa, pode bombardear suas principais capitais e acabar com seus centros de decisão. Então, tudo isso pode fazer com que a maneira pelas quais as decisões são tomadas normalmente no teu país ou na tua cidade, elas não consigam ser tomadas. Dá para entender? Então, se a gente está sob bombardeio massivo das principais capitais do Brasil, quem que toma as decisões? Como é que funciona? Então, quando você começa a fazer as constituições, existe esse dispositivo que vai ser criado, que é, uma vez que esteja em estado de sítio, quem decide o quê? Nós vamos ser governados por quem? Quem que decide para onde vai o exército, como ele vai, o que faz com a população, cria abrigo onde, distribui comida, como é que funciona o sistema de saúde. Tem um monte de decisão que você precisa tomar e precisa ser rápido. Quem que vai fazer isso? E aí, esse mecanismo, em alguns países de passado autoritário, como é o caso do Brasil, vão ser usados para qualquer coisa, né? Qualquer coisa. A gente tem, desde que a gente virou república, 21 estados de exceção declarados no Brasil que usam o mecanismo de estado de sítio. Não são só as ditaduras que vocês conhecem. Vários momentos que você simplesmente, o governante virou e falou, viu, tá tenso, estado de sítio, certo? Então, é mais ou menos isso, tá? Deu para entender mais ou menos qual que é a lógica? Então, na teoria, é tipo uma coalizão nacional, né? Mais ou menos. É uma espécie de... tem que entender, acho que a palavra central para falar de estado de sítio é que ele é provisório. E ele é usado para casos extremos, né? Esse para o mecanismo. Então, é um governo provisório. Normalmente ele implica em suspensão de direitos? Não necessariamente, mas às vezes sim. Por quê? Porque a gente é um direito assegurado a nós pela Constituição que a gente vote nas eleições municipais, né? Por exemplo, que a gente decida quem vai ser o prefeito da nossa cidade, quem vai ser os vereadores, etc. E quando você está em estado de sítio, não é que o cara vai suprimir a prefeitura ou os vereadores, mas ele pode, por exemplo, mudar a data de eleição, porque a eleição existe uma logística do Estado que talvez não seja possível naquele momento, né? Então, isso suspende seus direitos? Com certeza. Vamos supor que você está sendo governado por um governante que você odeia e você estava ansiando pelo momento que ia chegar a eleição e você vai poder tirar esse cara do poder com seu voto, né? E aí o cara suspende a eleição, então pode ser. Então, você fica numa situação que você está com seus direitos suspensos. Mas isso não significa que o estado de sítio, por exemplo, dê direito necessariamente para o cara perseguir a oposição. Isso não. Deu para entender? Então, interfere nos direitos? Interfere, mas não necessariamente. O cara pode fechar o Congresso? Já seria discutível, tá certo, gente? Tanto que aqui no Brasil, normalmente, a ordem é fecha o Congresso e declara estado de sítio, né? Que é para não ter ninguém para reclamar, certo? Então, o estado de sítio aqui, ele já é meio que uma zoeira, né? Tipo assim, é alguém que está querendo centralizar o poder, né? Por exemplo, a pandemia poderia ter sido usado como recurso para isso? Com certeza, né? Um evento totalmente excepcional. Poderia, né? É certo? Não. Nem um pouco. Mas poderia ter sido usado. Beleza? Deu para entender? Valeu, professora. Imagina. Bom, tem mais gente querendo perguntar coisas? Podem falar. Enquanto a gente tiver tempo. Professora, durante as comunas de Paris, além da diminuição da jornada de trabalho, teve alguma outra melhoria para os trabalhadores ou não? Bom, com certeza. Primeiro que a produção é socializada, então eles não trabalham mais para receber um salário pequeno. Tudo que assim, o que está sendo produzido vai ser distribuído igualmente para as pessoas, né? Em segundo lugar, que muitos trabalhadores tinham problemas graves com as condições de moradia em Paris nessa época, eles vão resolver isso porque eles simplesmente vão pegar lugares que estão vazios e vão distribuir para as pessoas, né? Então, todas as políticas aqui são voltadas para os trabalhadores, praticamente. As crianças podem ir para a escola, porque vai ter que ter escola, eles forçam a existência das escolas, não é? E então, acho que sim, são vantagens muito grandes para a classe trabalhadora, de forma geral, né? Porque depende de você... É tudo decidido por autogestão. Aí vamos supor que estava funcionando por salário. Então, está vendendo as coisas, ganha um certo dinheiro, aquela oficina ali que está produzindo, sei lá, sapato, ela fica com aquela graninha. Mas daí está rolando falta de produtos. Na Assembleia você decide que aquele mês, aquela semana, vai ter distribuição de comida para todo mundo. Não vai precisar comprar com salário. É uma coisa que te beneficia? Com certeza. Tá? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Imagina. Tinha mais alguém querendo perguntar, diga. Professora, desculpa, eu esqueci de abaixar apenas. Tá. Então tá bom. Então, beleza, gente. Então, se vocês tiverem com tudo isso esclarecido, a gente volta na aula que vem para falar de unificação da Itália e continuar a matéria. Tudo bem?
Então, foi um prazer revê-los. Obrigado pela participação de vocês. Sempre um prazer. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês, Beleza. então. Tchau, professora. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Boa semana para vocês também. Até mais.